Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Gustavo Lima e eu vou apresentar o trabalho intitulado Herança Autoritária no Constitucionalismo Brasileiro, a manutenção do papel das Forças Armadas e das polícias militares no Brasil e a sua ampliação no contexto da pandemia de Covid-19. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Cristiano Paixão, professor da Faculdade de Direito, e dizer que atualmente eu sou estudante de Direito também, cursando o nono semestre. Vamos lá. Em 1979, a oposição ao regime militar recorria à metáfora do entulho autoritário para descrever parte da ordem jurídica imposta pela ditadura militar brasileira. Anos depois, apesar da redemocratização e do advento da Constituição Federal de 1988, a herança autoritária permaneceu nas esferas públicas e privadas do país. A dura repressão da Polícia Militar de São Paulo, a passeata do Movimento Passe Livre em 2013, a eleição de Jair Bolsonaro, um ex-militar defensor do regime ditatorial de 1964, um motim policial do estado do Ceará no ano de 2020, bem como a necessidade da Câmara dos Deputados, em pleno ano de 2020, emitir um parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição não autoriza uma intervenção militar, posicionamento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6457, demonstrou que a ordem democrática inaugurada em 1988 foi incapaz de conter o avanço militar e sua influência no debate público e na política nacional. Além disso, o Brasil e a sociedade global foram surpreendidos pela pandemia de Covid-19. Com o avanço da contaminação da população brasileira pelo vírus do SARS-CoV-2, os governos dos mais diversos entes federados se viram diante da possibilidade de aumentar os poderes de emergência sob a justificativa da necessidade de combater o avanço da doença, assumindo a direção do Ministério da Saúde, poucos meses depois do início da pandemia, um general de divisão do Exército Brasileiro. Diante do avanço de grupos militares, buscamos analisar a participação de tais militares nas redes digitais do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, bem como os principais atos do Poder Executivo que resultaram em aumento do poder de polícia entre os anos de 2020 e 2021, buscando responder às seguintes questões. A participação dos militares na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro inaugura um novo momento de participação política desses setores na esfera pública brasileira? Quais as possibilidades de aproveitamento dos poderes de emergência decorrentes da pandemia para a expansão das frentes de controle e de fiscalização que venham a implementar restrições à fruição de direitos fundamentais? Podemos observar o incremento de herança autoritária no constitucionalismo brasileiro? Para responder a tais indagações, utilizando o software de retirada de dados FacePager, coletamos as publicações de um candidato Jair Bolsonaro no Facebook postadas durante o período eleitoral de 2018, a fim de descrever o conteúdo disseminado e compreender o que move a participação política dos militares no bolsonarismo. Em seguida, a partir da consulta dos portais de internet do Poder Executivo Federal e Estadual, foram analisados os principais atos que, durante a pandemia de Covid-19, ampliaram o poder das Forças Armadas e das polícias militares. Como resultado, nossa pesquisa analisou 240 publicações feitas durante a campanha eleitoral de 2018. Dentre essas 240, 17 fizeram menções diretas à necessidade de retorno do protagonismo das polícias militares e das Forças Armadas à política brasileira. Dessas 17, 5 contavam com a participação direta de militares em atos políticos eleitorais. Suas participações na campanha eleitoral foram baseadas na defesa da ordem, no sentido de rígida observância de normas morais e dos princípios militares, assim como na exaltação do líder Jair Bolsonaro. Em seguida, a fim de conferir o avanço dos militares durante a pandemia de Covid-19, analisamos atos de 26 estados, membros e do Distrito Federal, bem como aqueles proferidos no âmbito da União. Focalizamos 13 atos que ampliaram os poderes das Forças Armadas e das polícias. No âmbito dos Estados-membros, a ampliação dos poderes e dos policiais militares se deu majoritariamente no sentido da aprovação de marcos legais contra fake news da pandemia, a aprovação de marcos legais para dispersar aglomerações. Por sua vez, no âmbito da União, a ampliação de poderes das Forças Armadas se deu majoritariamente no sentido da autorização para o uso da Força Nacional em terras indígenas para disseminar a Covid-19 e a autorização de intervenção das Forças Armadas em operações de garantias da lei e da ordem. Apesar da relevância do tema trabalhado, o debate nacional ainda se mostra muito incipiente no que se refere à relação entre a pandemia de Covid-19 e os poderes de emergência, tendo em vista que grande parte da literatura jurídica sobre poderes emergenciais é anterior à promulgação da Constituição de 1988. Apesar disso, Virgílio Afonso da Silva, professor titular de Direito Constitucional da USP em sua obra Direito Constitucional Brasileiro, aponta que os recursos aos poderes de emergência têm longa tradição na história republicana brasileira, sendo utilizado desde a Primeira República até o período militar, notadamente marcado pela construção de um estado de exceção. Compreender a participação política dos militares na eleição de 2018 foi fundamental para demonstrar que o avanço desse grupo sobre a política institucional e a vida pública brasileira apenas se intensificou com o advento da pandemia. Como indicam as pesquisas de Emílio Peluso e Natália Brito, o Brasil vive um processo de militarização da política social e institucional em que as forças militares tensionam insistentemente o sistema político do país. Tal processo, entretanto,
Não é novidade, mas parte da herança autoritária brasileira. A ampliação dos poderes de emergência da pandemia de Covid-19 surge como mais um capítulo do avanço dos militares em tarefas cotidianas do Estado brasileiro, ao mesmo tempo que contribui para a erosão constitucional vivida pelo país na última década. A Constituição de 1988, a mais democrática e popular até a presente data, inaugurou um novo momento político no país, marcado pelo equilíbrio institucional, pela aliança entre liberdade econômica e trabalho e pela efetivação de um Estado democrático de direito. Apesar disso, foi incapaz de romper com as estruturas autoritárias que permanecem desde o período militar. A disputa sobre o sentido da Constituição e as constantes práticas desconstituintes pelo Brasil nos últimos anos tensionou a relação entre civis e militares brasileiros. Todavia, a herança autoritária encontrou obstáculo na própria Constituição Federal de 1988 e seu contínuo papel constituinte. Afinal, como ensina Cristiano Paixão no texto Nostalgia Restauradora, o projeto nostálgico restaurador é incompatível com a ordem constitucional vigente. A prática reconstituinte que se impõe não é a de substituição, portanto, de um texto, mas da afirmação da Constituição de 1988 em seus elementos estruturantes e principiológicos. Muito obrigado. Até mais.